dos Apóstolos, capítulo de número 28, livro dos Atos dos Apóstolos, nos preparando assim para a pregação da palavra de Deus nesta manhã. Atos, capítulo de número 28, do versículo de número 23 ao versículo 31. Atos, capítulo de número 28, do versículo 23 ao versículo 31. Como os irmãos percebem, nós chegamos ao final do livro de Atos, desse segundo volume da obra de Lucas, né? Atos é Evangelho de Lucas mais Atos, é uma obra só. O Evangelho de Lucas e Atos é um livro só que dividido em dois volumes aqui. E então nós chegamos ao fim. E vejamos então como Lucas encerra o seu livro poderoso, que tanto nos abençoou durante o tempo que nós pregamos nele a palavra de Deus. Vamos ver então, versículo de número 23, veja aí. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e não entendereis, vendo vereis, e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Santo e Bendito, nós te pedimos que o Senhor nos fale por meio de sua palavra, nos conduza a expô-la de maneira fiel, a aplicá-la com a ação do Santo Espírito, ó Deus, e que nós ouçamos, não só tenhamos ouvidos, mas ouçamos, não só temos os olhos, mas vejamos e venhamos a entender com o coração, e sermos abençoados, ó Pai, pela tua salvação, em Cristo Jesus. Abençoa-nos então, Pai, nós te oramos, com perdão dos pecados, nós te pedimos essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós dissemos, Lucas termina o seu livro de Atos, e nós vemos que neste término, como vimos no domingo anterior, Paulo se encontra finalmente em Roma. Ele chegar aos confins da terra, por assim dizer, a capital, o maior império do mundo naquele tempo. Então, aquilo que Jesus havia dito, aquilo que Jesus havia estabelecido no início do livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, se cumpre no final. Jesus, lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, disse aos seus discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O livro de Atos começa com Jesus Cristo, nosso Senhor, com autoridade, comissionando e enviando os seus para testemunhar em Jerusalém, na Judeia e em Samaria, até chegarem aos confins da terra, aos confins do mundo. E o livro de Atos termina
com o propósito de Cristo sendo cumprido pelo seu poder, através do Espírito Santo, com a instrumentalidade dos apóstolos. Você veja então que Cristo, ele sempre triunfa. Cristo sempre triunfa. Com toda a oposição de Satanás, com toda a oposição dos inimigos, dos judeus, que nós vimos de acordo com as nossas pregações do livro de Atos, mesmo assim, Cristo cumpriu aquilo que prometera, o estabelecido por ele, aquilo que fora decretado, que fora planejado. Cristo guardou os seus apóstolos e os levou até os confins da terra, anunciando a salvação que ele dá ao homem que crê em sua obra. Portanto, nós vemos então a soberania de Deus, o triunfo e a vitória de Cristo no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós vemos mais, que nós podemos confiar na palavra de Jesus Cristo. Tudo que ele disse cumprirá. E esse livro é uma das provas disso. Mas vamos ver como isso então acontece no final do livro de Atos. Essas verdades são aí ratificadas, como Lucas escreve a partir do versículo de número 23. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Irmãos, no domingo passado, de acordo com o texto que vimos, o anterior a esse, a perícope, o texto anterior ao que temos diante de nós hoje, nós vimos que Paulo ficara em uma casa que ele mesmo alugara, e ele ficou numa companhia de um soldado romano, e aí ele tinha liberdade de receber pessoas. E vocês se lembram que ele recebeu os judeus? Foi a última vez que nós vimos aqui o livro de Atos. Ele recebeu os judeus. Os judeus disseram que nada de Jerusalém havia chegado a eles, acusando Paulo. Então Paulo diz: olha, eu não vim aqui falar mal contra o meu povo, eu não vim denunciar os judeus a César, a Roma. Eu estou sendo perseguido pela esperança de Israel, que é o Messias, e é isso que eu dou testemunho. E aí os judeus disseram: olha, nós queremos ouvir acerca dessa sua esperança, daquilo que você tem a dizer-nos. Então eles marcaram um dia. É agora que começa o versículo 23. Eles marcaram um dia para irem até a casa em que Paulo estava, a casa alugada, onde Paulo permaneceu por 2 anos ali em Roma. E eles então estão prontos a ouvirem o testemunho de Paulo acerca de Cristo. É isso que fala aqui Lucas. Olha, havendo então os judeus marcado um dia juntamente com Paulo, vieram em grande número ao encontro dele, na sua própria residência. Ok? E aí veja o que Lucas diz: então desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Paulo, ele reuniu com os judeus de manhã até a tardinha. A ideia de muito tempo de reunião, de debate, de conversa, e a ideia de persuasão aqui, que o texto traz também, no final do versículo 23, é a ideia de debate. Então, Paulo apresentava um argumento, como nós vimos no Antigo Testamento, tanto pela lei de Moisés como por profetas, e os judeus perguntavam, os judeus questionavam, os judeus queriam prova, e Paulo ali, juntamente com eles, por meio das Escrituras, ia tentando demonstrar e convencê-los de que o Cristo histórico, o Jesus de Nazaré, era o Messias prometido pela lei e pelos profetas. Então o tempo que demora por conta disso, é um debate que eles estão tramando, é uma conversa com perguntas e respostas, com verificação da Bíblia. Daí o tempo que isso leva. E aí veja, Paulo então lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Irmãos, testemunhar o reino de Deus é a mesma coisa de anunciar Jesus Cristo, que é o reino. Tanto que Jesus Cristo sempre apresentou o reino em associação direta com a sua pessoa. Em Mateus capítulo 12, quando Jesus Cristo expulsa demônios, os demônios, antes de serem expulsos por Cristo, dizem ainda assim: o que temos contigo, filho de Davi? Filho de Davi é um termo messiânico, é um termo da realeza, filho do rei Davi, filho de Davi. Então é o rei, é o Messias. Os demônios reconhecem isso acerca de Cristo. O que temos contigo, filho de Davi? E Jesus os expulsa. E depois Jesus acrescenta dizendo assim aos homens que estavam testemunhando aquele acontecimento. Jesus diz: se porém eu vos
eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o que ele tinha acabado de fazer. Aí veja agora, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, se eu estou expulsando demônios pelo poder do Espírito de Deus, então como eu sou o rei e faço isso com a autoridade do reino, filho de Davi, então o reino está no meio de vós. O rei é chegado porque o rei está aqui. Então Jesus, ele sempre associa a sua pessoa ao reino de Deus, porque ele é o filho de Davi, o rei eterno, o rei escolhido para reinar eternamente. Daí então, fazer uma exposição do reino de Deus é fazer uma exposição da pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o rei, ele é o Messias. E aí diz mais, então Paulo, fazendo uma exposição de testemunho do reino de Deus, procurava persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. É interessante que a maneira que Paulo procura provar que Jesus Cristo é o Messias, é a mesma maneira que Jesus Cristo, com os discípulos a caminho de Emaús, história narrada do Evangelho de Lucas, pelo qual Lucas escreve esse livro, a mesma maneira que Jesus procura provar aos discípulos de Emaús que ele é o Messias que deveria sofrer, ressuscitar e reinar eternamente. Lá no texto de Lucas, de Jesus com os discípulos de Emaús, diz assim, Lucas diz assim, e começando Jesus por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ou seja, Moisés a lei e os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então veja que o método de Paulo de pregar a Cristo é o mesmo método de Jesus Cristo, de anunciar a Ele mesmo. Veja que Jesus Cristo, quando está com os discípulos a caminho de Emaús, ele não faz nenhum milagre para se revelar como ele poderia. Por meio de um milagre, se revelar como Filho de Deus. Ele poderia, por meio de uma transfiguração gloriosa, se mostrar o Messias eterno, mas ele vai às Escrituras. Jesus vai às Escrituras. Ele começa a mostrar pela lei e pelos profetas que o Cristo deveria padecer muitas coisas, ressuscitar e por fim ser assunto aos céus. Paulo faz a mesma coisa. Então, se nós queremos que os nossos parentes não crentes, os nossos amigos de trabalho não crentes se convertam, nós abrimos as Escrituras com eles. Nós abrimos, o caso de Paulo abriu a Escritura do Velho Testamento, nós abrimos o Novo Testamento. Nós expomos a Bíblia para essas pessoas serem salvas. Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, Patrick, Gabriel e Monique, para a salvação. Então, testemunho pessoal não converte ninguém. O meu testemunho do que Deus tem feito na minha vida não converte ninguém. É uma dor, sim. É algo que acrescenta, sim, mas não tem poder de conversão. O que converte é a palavra de Deus pregada. Paulo, ele não foi expor aos judeus naquele dia o que ele tinha passado antes de se tornar um náufrago, por exemplo. Ele poderia contar como Deus o guardou, como Deus o preservou. Mas ele deixa isso de lado, embora isso tenha sido importante para ele. Ele vai às Escrituras, porque elas são o poder de Deus. Então é a Escritura que transforma, é a palavra de Deus que transforma. Mas vamos ver mais. Versículo de número 24, qual foi o resultado ali daquele dia de exposição de Paulo diante dos judeus? Vamos ler juntos? Versículo 24, leiamos. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Irmãos, alguns daqueles judeus, Júlia, Daiane, a Silvia, Hugo, querido, e Leonardo, alguns daqueles judeus creram. Outros ficaram endurecidos. Nós sabemos que os judeus criam que a salvação é pelas obras. Eles queriam, de fato, estabelecer a própria justiça. Nós podemos nos salvar. Nós merecemos ser salvos. Nós somos o povo de Deus. E eles relutavam em reconhecer Jesus Cristo como justiça para todo aquele que crê. Tanto é verdade isso que Paulo escreve dos judeus quando escreve a carta aos Romanos. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele fala dos judeus, seus compatriotas. Ele diz assim: irmãos, escrevendo aos crentes em Roma, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ou seja, eles cumprem com os rituais, com as ordenanças.
Porém, esse zelo é sem entendimento. Eles não conseguem entender completamente, de maneira perfeita, como se chegar a Deus. E isso é por meio de Jesus. Mas eles acham que é por meio das obras, por meio de ordenanças, por meio de zelo convitual. E aí ele continua, Paulo: porquanto os judeus, meus compatriotas, desconhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, procuraram estabelecer a sua própria, e não se sujeitaram àquela que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo revela agora o problema dos judeus, em Roma também, daquele grupo que ele estava. É que eles, não conhecendo a justiça de Deus, não reconhecendo que Cristo é a nossa justiça, que nós somos pecadores e Cristo é o santo, o perfeito, o Filho de Deus que cumpriu a lei por nós, eles não reconhecendo isso, procuram estabelecer a própria justiça. A ideia é: eu não preciso de Cristo. É como muitos fazem hoje. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso fazer parte desse corpo, eu sou uma pessoa boa. Ou seja, é o que acontece hoje ainda. As pessoas rejeitam a Cristo procurando estabelecer a própria justiça. Os homens aqui no Brasil, não crentes, não são diferentes dos judeus. É a mesma natureza caída. É estabelecer a sua própria justiça, rejeitando a justiça de Deus. Porque Paulo diz que o fim da lei é Cristo. A lei aponta para o cumprimento em Cristo, para a justiça daquele que tem fé em Jesus. É bem provável que daqueles judeus que estavam ouvindo a Paulo ali, muitos deles não quiseram se converter naquele momento, rejeitaram a pregação, porque confiavam na própria justiça. E aqui eu faço a primeira aplicação. Irmãos, em todo o livro de Atos, nós vemos o mesmo padrão que encontramos aqui. A saber, diante da mensagem de Jesus Cristo, existem os que creem e os que rejeitam. Em todo o livro de Atos, em todas as cidades pelas quais Paulo passara, foram assim. Alguns creram, outros tantos rejeitaram. Se nós lembrarmos aqui, se você quiser fazer também uma retrospectiva e ler Atos novamente, você verá que esse padrão é sempre o mesmo. Diante da pregação, uns creem, outros tanto rejeitam. Mediante o ministério de Paulo em lugares diversos, como Antioquia da Pisídia, Tessalônica e Corinto, nós vimos isso. O apóstolo tinha experimentado a mesma coisa. Alguns criam em Jesus, enquanto outros o rejeitavam. Não há meio termo. Diante da pessoa de Cristo, revelada pela pregação da palavra de Deus, ou se crê, ou se rejeita. Nós estamos chegando, irmãos, como nós falamos, ao fim do livro de Atos. Mas o desafio para nós é o mesmo, diante da pregação. Ou se crê, ou se rejeita. Jesus advertiu dizendo: aquele que não é por mim, é contra mim. Quem não ajuda, espalha. O desafio é o mesmo para nós, como fora para aqueles judeus, diante da pregação. Você tem crido ou tem rejeitado o senhorio de Jesus sobre a sua vida? A confiança que você deve colocar nele, para confiar em si mesmo. O que você tem feito? Crido ou rejeitado? O desafio para nós é o mesmo. Mas veja só o versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Aí Paulo vai citar o profeta Isaías. Mas eu queria que antes me concentrar na primeira parte do versículo 25. E havendo discordância entre eles. O texto aqui de Lucas sugere, irmãos, que houve discussão e que a audiência de Paulo se dividiu quanto à correta interpretação das Escrituras. Uns, pelo Espírito Santo, enxergavam ali, na exposição de Paulo, o cumprimento em Cristo daquela promessa messiânica. Outros discordavam da interpretação. Então houve o quê? Discordância, houve divisão entre eles. Aqueles que não acreditavam, discordavam dos que acreditavam. Lucas indica que a discordância entre eles não foi momentânea. O verbo usado aqui no grego é de continuidade. A discussão se prolongava e se intensificava à medida que o tempo passava. E ficando muito claro quem cria e quem não cria. Aquela unidade que chegou à casa de Paulo, aqueles judeus que chegaram unidos, agora não estão mais. Agora eles estão discordando uns dos outros por causa do Evangelho. Porque uns querem, outros não. Irmãos,
Assim a profecia de Simeão se cumpriu. Lembra que Lucas escreve de Simeão, quando José e Maria vão levar o menino Jesus ainda, pequeno, ao templo, e Simeão está lá, aquele piedoso Simeão. O texto diz que Simeão, tomando Jesus no colo, disse, entre outras coisas, o seguinte: eis que este menino, falando de Jesus, está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. Ou seja, ele vai salvar e vai derrubar muitos. E para ser alvo de contradição. Lucas 2:34. Esse menino está destinado a ser alvo de contradição. Por causa dele, haverá discordância, contradição, divisão, separação. O próprio Jesus entendia esse aspecto do seu ministério. Lá em Lucas 12, ele diz assim, olha a pergunta que ele faz. Jesus faz a seguinte pergunta: supondes que eu vim trazer paz à terra? Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer paz ao meu povo, que é diferente. É diferente trazer paz ao povo dele, aos seus escolhidos, do que paz na terra. Ele diz assim: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não vim. Eu vou afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa: 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra sogra, sogra ou filha contra mãe, sogra contra nora, e a nora contra a sogra. Meus irmãos, eu desejo que o que a Bíblia diz aqui, nessa questão de divisão que aconteceu lá nos judeus e acontece sempre, seja para você uma bênção de conforto ao Senhor Jesus Cristo, da parte dele. Por quê? Eu espero que no Senhor, você, quando se posicionar buscando a glória de Deus, vivendo o Evangelho e proclamando, e você for alvo de contradição pela pregação da palavra, você se lembre que isso é algo que deve acontecer. Que quando você tem um compromisso com Cristo, esse Cristo com quem você tem um compromisso, a quem você prega, trará divisão, trará discussão, trará tensão. Às vezes você começa a pregar Cristo no ambiente e começa a haver discussão, às vezes começa a haver divisão e você pode se sentir pressionado a se calar por conta disso. Mas o nosso desafio é não se cale, continue falando, porque é isso que Cristo traz à terra. Ele traz divisão e discordância. Em 1977, uma socióloga alemã, Elisabeth Noelle Naumann, ela desenvolveu uma teoria que foi chamada a espiral do silêncio. A espiral do silêncio é uma teoria sociopolítica, por meio da qual a socióloga perguntava assim: por que nós, seres humanos, quando temos convicções, somos às vezes forçados a não pronunciar aquilo do qual nós estamos convencidos? Por que em alguns ambientes eu me calo de alguma coisa que eu estou convencido? Aí ela, na teoria dela, ela desenvolve dizendo: opressão externa da massa, pela mídia, isso vai nos calando. Rótulos vão sendo colocados sobre aqueles que se posicionam ao contrário, e nós vamos temendo nos posicionar contrariamente para não sermos reconhecidos daquela maneira. Isso acontece com a igreja de Cristo. Você não pode se expressar mais, a sua fé não pode ser expressa, porque é uma espiral do silêncio. Há uma ameaça se você fizer isso. Eu conclamo a você e a mim a falarmos. Às vezes você está em casa, seus parentes não são crentes e você testemunha, e isso traz divisão, isso traz rejeição, mas continue falando. Os homens da Bíblia falavam, eles não se importavam com essas coisas. Embora, obviamente, o apóstolo nos dá, de fato, a instrução: se possível for, tente espaço com todos os homens, mas nem sempre é possível. Ainda mais quando se trata de anunciar a Cristo e viver segundo a sua vontade. Então eu quero desafiá-lo, meu irmão, nesta manhã, a não se calar por esses incômodos, por essas divisões provocadas pelo Evangelho de Cristo. É dessa forma mesmo que acontecerá. Deus Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão.
Então aquele que está com Cristo, ou viver com Cristo e proclamá-lo, trará divisão. Trará divisão. E que você esteja preparado para isso. Primeiro, certifique-se de que o seu evangelho, o evangelho que você prega é o verdadeiro. Que a vida que você vive pelo poder do Espírito Santo é a vida que Cristo nos ordena a viver. Confie nele, na graça dele, no poder sustentador. Não tenha medo. Não fique receoso se você vai dividir pessoas pregando a Cristo verdadeiramente, porque isso é natural que aconteça. É assim que tem que ser se você é verdadeiro cristão. Ok? Nós não temos prazer em dividir pessoas. Nós queremos ter paz com elas. Mas nós não controlamos essas coisas. O que nós sabemos que devemos fazer é pregar o Evangelho. O que acontecerá não pertence a nós. Pertence a Deus. Cabe a nós sermos fiéis, testemunhas do Evangelho. Vamos agora, versículo de número 25, continua. Então, tendo havido entre eles, diz o texto, discordância, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Eles então, depois de terem discutido entre eles, os judeus, eles se foram, eles se retiraram, eles se despediram. Agora o texto diz assim, Lucas diz assim: não sem antes Paulo lhe dizer essas palavras. Então, eles estão indo embora e Paulo vai dizer mais uma coisa a eles, antes deles irem. Então, Paulo não quer que eles se despeçam sem antes ouvir aquilo que Deus tem a dizer. E o que Deus tinha a dizer àqueles judeus, naquele contexto, era algo duro. E Paulo vai citar o livro do profeta Isaías. Vai citar o profeta Isaías, quando ele diz, quando Deus disse ao profeta: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Essa palavra do profeta Isaías é proferida por Isaías a Israel, no seu tempo, no tempo do profeta Isaías, quando Israel não quer ouvir o Senhor, não quer ouvir os profetas, não quer ouvir que Israel deve confiar em Deus ao invés de confiar nas nações. Então diz Deus: vocês não querem me ouvir? Vocês ouvem, olham o profeta, mas não atendam para o profeta. Vocês ouvem a palavra dele, mas não creem no coração. Então vocês não serão curados. E aí o que acontece naquele Jerusalém de Isaías? É destruído pela Babilônia, é levado cativo. Então veio a maldição sobre eles. Por quê? Porque eles não ouviram, eles não aceitaram confiar na salvação que vem de Deus. Antes preferiram, como nós temos visto na quinta-feira, né? Preferiram confiar no Egito, preferiram confiar na Síria, ao invés de confiar no Senhor para a salvação. E esses judeus estão fazendo a mesma coisa agora. Ao invés de confiar em Cristo, que é o Salvador, eles preferem confiar no próprio braço, na carne. Então, Paulo, se valendo do profeta Isaías, os amaldiçoa, como Deus fez por meio de Isaías aos judeus daquele tempo, dizendo: olha, vocês ouvem, mas não têm olhos para ouvidos para ouvirem de fato, com o coração. Então vocês serão destruídos, vocês não serão curados. Então Paulo assim decreta uma maldição sobre aqueles judeus. Aqui não é uma maldição sobre todos os judeus, mas sobre aqueles que naquele dia, tendo ouvido a palavra de Deus e sendo conhecedores daquelas coisas, rejeitaram. E esses foram ali, de fato, julgados naquele dia. Matthew Henry, teólogo, ele diz assim: se a palavra de Deus por meio de Cristo não te cura, o que irá fazer? O que irá fazer? Se a palavra de Deus não muda a sua vida, não te cura em Cristo, você espera que o que faça isso? Não há outra coisa. Se você rejeita Cristo, se você rejeita a sua palavra, se você não confia nele, você está perdido. Não há outra opção, não há outra maneira. E é o que Paulo está dizendo aqui: vocês estão condenados, porque vocês rejeitaram o Salvador, vocês rejeitaram a salvação, assim como os judeus também daquela época de Israel foram condenados como cativeiro. Vocês estão condenados, porque vocês rejeitam a salvação. Meus irmãos, versículo 28, veja aí:
Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos Paulo permaneceu na sua própria casa, que era lugar onde recebia todos os que o procuravam, ou todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja que o livro de Atos não termina com uma nota negativa, não termina com a incredulidade dos judeus, mas com a aceitação dos gentios. Paulo diz assim: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação foi enviada aos gentios. Vocês rejeitaram os judeus, mas os gentios ouvirão. Então o livro de Atos, meus irmãos, termina com aquele propósito pelo qual Deus separou, para o qual Deus separou Paulo: ser o apóstolo dos gentios, levar a salvação aos gentios. Embora Paulo nunca se esqueceu dos judeus, mas o fundamento, o objetivo, melhor dizendo, da missão dele era os gentios. Ele diz: esta palavra será dada aos gentios, e eles a ouvirão. Irmãos, versículo de número 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam. Esses 2 anos são os anos que Paulo passou preso a primeira vez em Roma. Paulo foi preso em Roma, esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira vez foi essa, no ano de número 60. Ele passou 2 anos preso, até que fosse libertado. Por que ele foi libertado? Lucas não diz que ele foi libertado, mas o estudo das cartas de Paulo, posteriores à prisão em Roma, e até mesmo aquelas que ele escreveu em Roma, como em Filemão, por exemplo, que ele diz que tem esperança de ser solto, como aconteceu. Por que ele fora solto? Provavelmente porque as acusações, não tendo chegado de Jerusalém, fizeram com que o Império Romano não tinha como instalar o processo de fato e terminá-lo com respeito a Paulo. Porque não vieram nenhum acusador de Paulo, não veio nenhum acusador de Paulo a Roma, e nenhuma carta de denúncia chegou. O Império Romano, naquele tempo, poderia manter um prisioneiro acusado de algo, no máximo por 2 anos. Depois ele seria automaticamente liberado, se não houvesse acusação. E é o que provavelmente aconteceu com Paulo. Ele ficou 2 anos sob a proteção da guarda daquele soldado, na sua casa alugada, e depois ele foi livre. Se nós olharmos as cartas posteriores da prisão, nós vemos que Paulo empreendeu até uma 4ª viagem missionária. Alguns teólogos acham que ele foi à Espanha. Nós não temos relato disso. Mas é que Paulo, depois de 2 anos em Roma, ele foi livre, ele foi liberto. Ele foi preso novamente entre 64 e faleceu, foi martirizado em 67. Então Paulo passa a primeira prisão em Roma no ano 60, até 62. Aí, no início de 62 e 63, ele está livre, ele faz viagens. Por meio entre 64 e 67, ele é preso e vem a ser martirizado no tempo de Nero. Mas Lucas diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebiam todos que o procuravam. E lá ele fazia o quê? Veja aí, ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava chamada não, como ele mesmo diz. Olha aí, ele permaneceu ali pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ficou ali 2 anos em Roma, pregando o reino de Deus. É interessante que Paulo estava no reino de César, no império de César, mas ele pregava o reino dos reis. Ele pregava naquele grande império o reino de Deus. E nós vimos o que aconteceu, né? No século IV, com Constantino. Roma, o Império Romano, foi obrigado pelo poder de Deus a se declarar cristão. Pelo império, o reino de Deus prevaleceu. Lembra que Daniel viu nas suas visões a pedra que, sem auxílio de mão humanas, foi retirada do alto da montanha e caiu e bateu na imagem que Nabucodonosor vira no sonho? E aquela pedra tomou a terra. A pedra é Cristo. E Daniel diz: isso acontecerá no tempo dos impérios.
no tempo dos reis. E é isso que aconteceu. A pedra de Cristo chegou em Roma e cresceu e tomou o mundo, como Daniel havia visto e havia profetizado na sua visão. Paulo está pregando o reino de Deus com toda a tranquilidez, sem impedimento algum. Paulo da cadeia escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta pessoal ao Filemon. Ele produziu lá na prisão, lá na sua casa, que era uma prisão relaxada. Ele recebeu a visita de Lucas, que escreve o livro. Ele recebeu Timóteo frequentemente, Tíquico, Epafrodito, Marcos. Ele recebia esses homens e os enviava às igrejas. Ele não podia ir, mas ele fazia isso. Ou seja, Paulo teve um ministério ativo, mesmo que encarcerado, mesmo que preso ali, não podendo sair de Roma. Ele enviou muitos para pregar o Evangelho. Ensinava as coisas assim, referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui, novamente, se ele ensinava o reino de Deus no Império Romano, ele ensinava o Senhor Jesus Cristo em contraste com César, com o Quírios, que era César, o soberano. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é o rei de todo o cosmos. Ele era o rei dos reis. Ele ensinava. Era um ensino perigoso em Roma. Esse era um ensino perigoso, porque César era o Senhor. Mas Paulo não temia, porque ele sabia que ele estava debaixo da graça e do poder de Jesus Cristo. Ele anunciava ali ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós achamos que só podemos pregar a Jesus Cristo quando o ambiente ou o contexto é seguro, né? Quando a gente não vai provocar nenhum perigo para nós. E a Bíblia mostra que não era assim não. Na maioria das vezes os apóstolos eram colocados em lugares perigosos, que se eles falassem de Cristo, eles seriam ameaçados. Nós devemos temer pela graça, como não temeram os apóstolos. Devemos falar de Cristo, quer haja autoridade, quer não, falar sempre de Cristo. Sabendo que isso, como nós vimos, está lá a divisão, está lá a rejeição, mas não importa, Cristo sempre nos conduz em triunfo, como fora com Paulo. E eu termino. Lucas termina aqui seu livro de forma aparentemente abrupta, porque Lucas não dá fim à história de Paulo. A gente fica sabendo que Paulo permaneceu 2 anos preso, mas depois? Por que Lucas não contou o restante? Por que Lucas não falou da libertação dele, das viagens futuras? Por que termina aqui? Porque o livro de Atos não é um livro sobre Paulo, é um livro sobre Jesus Cristo e o seu Evangelho chegando aos confins da terra, como nós vimos lá no início de Atos. Sereis minha testemunha em Jerusalém até o confim das terras. E Lucas chega a esse propósito aqui. Quando Paulo está em Roma, o coração do império mundial daquela época, pregando o reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Lucas, é falar de Cristo. Sim, Paulo foi um instrumento, mas os holofotes, eles permanecem sempre em Jesus Cristo. Irmãos, mesmo com todas as forças do mal, Satanás e seus demônios, mesmo com toda a oposição humana, ameaças e perigos, Cristo prevaleceu em Atos. Ele sempre e para sempre prevalecerá. Sua obra continua em nós. Nós estamos realizando os atos de Cristo. No livro, os apóstolos fizeram isso. Hoje, eu e você fazemos. Cristo opera por meio de nós. Ele continua hoje ainda, espalhando o seu Evangelho, a proclamação do reino de Deus, do qual Ele é o Rei. As palavras de Jesus Cristo, no início da missão, se cumpriram plenamente em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Assim, irmãos, nós hoje devemos continuar confiando sempre na palavra de Deus, pois ela jamais falhará. Jesus Cristo havia comissionado seus apóstolos. Eles chegaram à realização do plano divino, porque Cristo jamais falha. Ele é totalmente confiável. A sua vontade prevalecerá, a despeito de toda oposição, de todas as forças do inferno, de Satanás, dos seus demônios. E hoje nós também cremos nisso. A igreja é pressionada, o mundo parece triunfar, mas tudo acabará para a glória de Jesus Cristo, segundo o que Ele mesmo determinara.
assim como no livro de Atos, nós temos um vislumbre desse triunfo final de Jesus Cristo, como nós cantamos, e disse o profeta Isaías: quando a glória do Senhor há de o mundo inundar, como as águas que cobrem o mar. Atos é apenas um vislumbre do dia de Cristo, quando Ele triunfará plenamente, segundo o seu poder e glória. Portanto, irmãos, anunciemos o Evangelho da salvação, até que do céu venha o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Certo que Ele sempre nos conduz e conduzirá em triunfo. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.